Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje eu recebo para uma boa conversa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, que veio ao Estado receber uma homenagem do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Boa noite, ministro. Boa noite. É um prazer recebê-lo. Ministro, hoje, no Brasil, nós podemos dizer que temos uma justiça justa? Não diria isto. O judiciário brasileiro luta com dificuldades de infraestrutura, com um processo ainda formalista e com uma cultura burocrática e com um custo muito alto. E tudo isto coopera para uma justiça de pouca acessibilidade ao homem comum e, consequentemente, uma justiça globalmente injusta. Mas as coisas têm melhorado muito. Pois é, o senhor falou aí do homem comum e para a opinião pública ainda se tem aquela imagem de que a justiça só prende o pobre, é a famosa sensação de Sim. impunidade. Esse quadro tem mudado, ministro? Bem, há evidências de que começa a mudar. Mas é claro que isto que a opinião pública atribui a um preconceito ou uma predisposição da justiça, se pode haver num determinado limite, ele é pequeno. O que há é que na área da criminalidade, a criminalidade, todo o aparelho repressivo foi montado e funciona contra o crime do pobre, contra o roubo, contra o batedor de carteira, né? Mas ele contra o vaposeiro da droga. Agora, não está montado para o crime organizado, para o crime do colarinho branco. É preciso ver o seguinte: enquanto o batedor de carteira lhe tira a carteira e depois pensa onde vai fugir, o criminoso financeiro se assessora e se acha que o risco é grande, não comete o crime daquela forma, vai procurar outra forma mais eficaz. E por isso é menos um problema de preconceito do que um problema de falta de equipamento, falta de eficácia na investigação do delito organizado, do delito planejado. Agora, a justiça tem se modernizado para acompanhar essas mudanças, crime envolvendo internet, o famoso crime do colarinho branco, para acompanhar essa modernidade do crime? Há sinais, né, de que isso começa a acontecer, mas é um longo caminho. É verdade, é um longo caminho. O senhor foi advogado e é juiz, né? Então tem as duas visões de quem defende. As três, o Ministério Público em duas fases. Também do Ministério Público. Qual é a diferença desse olhar, desses olhares, ao se deparar com um caso, ministro? Bem, o olhar do advogado é necessariamente um olhar parcial. O que lhe cabe é veicular, verbalizar e dar roupagem técnica às razões possíveis do seu cliente. O juiz é, sobretudo, um olhar de ponderação, de pesar fatores, valores, sobretudo esta função que tenho exercido, já lá se vão 15 anos, de ministro do Supremo Tribunal, hoje com a função de Corte Constitucional, função de decidir questões constitucionais, que são frequentemente questões abertas, questões em que você tem menos de um enquadramento rígido do fato à lei, como é a justiça comum, do que de ponderar valores, de sopesar princípios. Um dos princípios mais interessantes do direito diz respeito à imparcialidade do juiz. Sim. O senhor acredita que, ao vestir a toga, alguém consiga ser totalmente imparcial? Quer dizer, uma separação entre o juiz e o homem? Imparcial, no sentido de não entrar predisposto no exame de determinada causa, sim.
com as falhas naturais. Neutro, não. Particularmente, o juiz constitucional, o juiz das questões que põem em jogo princípios contrapostos da própria Constituição ou do ordenamento jurídico em geral, ele leva consigo, necessariamente, o que os nossos irmãos portugueses chamariam de mundividência, a sua visão de mundo, dos seus preconceitos, do seu passado. E isto é falso dizer que jamais influirá na decisão a tomar. O senhor é a favor de uma idade mínima para juiz? Provavelmente sim, não muito grande, porque não creio estar na idade, mas na maturidade. O importante é que pudéssemos ter, além da seleção intelectual que aqui hoje se pratica, um tempo ou uma oportunidade de maturação do juiz antes de se ver sozinho, né? É verdade. Numa comarca, às vezes, de difícil comunicação, isolado. O que é comum, né? A decidir. Exatamente. O juiz, quando está mais jovem, é que recebe as funções mais isoladas e, por outro lado, com um grande poder de decidir individualmente. Verdade. Agora, ministro, o que faltaria para os magistrados avaliar com mais sensibilidade questões sociais mais melindrosas? Esse problema está no rigor da lei ou na formação do magistrado? Em ambos. É claro que o juiz não pode fazer, por mais que a sua visão de mundo possa influir, ele não pode fazer abstração da lei. Mas, por outro lado, reconheçamos a formação universitária do bacharel em Direito no Brasil ainda é predominantemente uma formação dogmática, uma formação conservadora. A leitura é conservadora? Em grande parte, sim. Hoje se comenta muito que o sistema carcerário do Brasil está falido, não atende à sua função de ressocializar. Que medidas imediatas poderiam ser tomadas para minimizar o problema? Mais cadeia, por exemplo? Não. Eu já perdi as ilusões com a pena de prisão. A pena de prisão, dizia o meu grande mestre Evandro Lins e Silva, ela nunca melhorou ninguém. Ela é um remédio, infelizmente ainda indispensável para casos extremos, em que a liberdade do criminoso possa pôr em perigo de modo imediato a segurança alheia. Agora, o grande desafio do direito penal de hoje é buscar alternativas à pena de prisão. Confessemos que ainda é difícil, sobretudo porque o aparelhamento deficiente da execução penal transforma as penas alternativas que se tem praticado timidamente numa verdadeira impunidade, ou pelo menos transmite à sociedade uma visão de impunidade. É uma pressão que a sociedade faz a essas penas, inclusive alegando esse sentimento de impunidade. Sim. E isso tem levado a essa timidez na aplicação, ministro? Provavelmente sim, pelo menos em certos delitos que chocam mais imediatamente a opinião pública, ou a sensação, ou geram essa sensação de insegurança. O crime de rua, sobretudo, há uma timidez muito grande na procura de penas alternativas, e esta pressão social, ou melhor, vamos dizer, estou falando com um jornalista, né? Menos a opinião pública que a opinião publicada, né? Leva muitas vezes a vender essa falsa ilusão de que o problema da violência urbana e essa insegurança que as grandes cidades vivem possa ser resolvida com medidas penais. Ministro, o Judiciário hoje está bem mais aberto e tem mostrado seus problemas, né? Sim. Os últimos episódios envolvendo juízes põem em xeque a credibilidade do poder.
Eu lhe pergunto, o brasileiro acredita na sua justiça? Em termos. As pesquisas mostram, evidentemente, um momento de crise, de déficit de credibilidade da justiça. Eu creio que isto é resultante de uma frustração de expectativa. A partir da retomada do processo democrático, particularmente desde a Constituição de 88, se abriu muita esperança na justiça. A Constituição abriu caminhos largos de acesso à justiça, às ações coletivas, a abertura da ação direta de constitucionalidade, a ampliação da ação popular, mas a máquina cedo mostrou que, se já era deficiente para as velhas demandas da justiça individual, da briga individual, do pequeno conflito, estava muito menos preparada para dar resposta quantitativamente satisfatória à imensa demanda social de jurisdição. E isso gerou essa frustração de expectativa e essa crise de credibilidade. Embora reconheçamos também, neste problema, dos escândalos judiciais, eu creio que, em sua quantidade, eles deixam muito bem a justiça. Ainda é o poder menos corrupto da República. Apenas ele começa a se abrir. Pois o judiciário então começa a se abrir e se mostrar. Isso é positivo, né? Eu acho que é republicano. Na verdade. Eu acho que é republicano. Mas é preciso que se tenha muita responsabilidade, e a imprensa tem um papel importante nisso, e não vender a imagem da generalização. Pelo contrário, os dados, quer dizer, quando se investiga um juiz, quando se abre o noticiário, um possível escândalo no judiciário, eu acho que isso é altamente positivo. Isso está mostrando que aquela sensação, aquela proteção corporativa, muitas vezes não para proteger o acusado, mas para protegermos a nós mesmos, está sendo vencida. Isso é positivo. Agora, isto gera esse risco da generalização, que é grave na medida em que afeta a credibilidade da justiça, e o judiciário, ao contrário dos poderes políticos, vive da credibilidade. É verdade. Agora, essa crise que o senhor tem falado, é uma crise do judiciário, é uma crise da própria instituição Estado? Eu também acho que o Estado democrático representativo está em crise no mundo inteiro. E nós vivemos muito intensamente hoje um estágio de um certo desalento democrático. Enfim, para ficar na América Latina, depois da onda de regimes autoritários, de poder militar que vivemos nas décadas de 60 a 80, retomamos o processo democrático. E o retomamos com a ilusão de que que essa simples retomada de instituições democráticas iria levar à solução dos problemas mais graves do país, particularmente ao seu perfil social de profunda iniquidade. E isso não é verdade. A democracia pode até enfrentar melhor isto do que um regime autoritário que quase sempre na história tem sido um poder a favor das minorias. Agora, é preciso reconhecer que vivemos numa fase que eu chamaria dessa globalização neoliberal hegemônica, em que os governos nacionais têm cada vez menos espaço. E isto tem gerado essa desilusão e que se atribui, então, à democracia. Eu estou realmente preocupado com
este contraste dos dados da recente pesquisa promovida pelo PNUD na América Latina, em que o nosso processo eleitoral tem o mais alto grau de confiabilidade, mas, ao mesmo tempo, temos o mais alto grau de desalento democrático. Para ficar no Brasil, 54% do universo pesquisado diz que aceitaria de bom grado uma volta ao regime autoritário se ele for capaz de resolver os maiores problemas 54%. Do país. Realmente é muito elevado. Absolutamente dramático. Agora, esse é um fenômeno mundial, né? Porque nós vemos o crescimento de posições totalitárias na Europa. Sim, a França acabou de passar outras características, né? Mas também preocupantes. Quer dizer, a democracia estaria abalada? Ela está desafiada, mas a democracia sempre está desafiada. Ministro, eu vou lhe pedir um instantinho. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. Ministro, a Amazônia é uma região pobre e a natureza é de onde boa parte dessa população pobre, os seringueiros, por exemplo, tiram o seu sustento. O seringueiro é legalista, mas ele pouco conhece de leis. E nesse sentido ele fica à mercê de grupos poderosos que vêm, se apropriam da terra, passando aí uma ideia de legislação que ele, seringueiro, não conhece. Como fazer para mudar esse quadro? Como deveria atuar um juiz nesse caso? Bem, o juiz recebe os conflitos postos. Eu creio que a grande função do Estado, antes de resolver esse conflito posto, seria prevenir este conflito, ou pelo menos informar a parte mais fraca dos seus direitos. Que o grande problema não é nem como resolver os conflitos, é como dar margem ao acesso à justiça às demandas reprimidas, ao homem que não reage porque não está informado dos seus direitos. A justiça hoje, numa linguagem simples, teria pernas para garantir esse acesso nesse país continental? É difícil, evidentemente, sobretudo em regiões de imensas distâncias e de muita desinformação, como são estas do Brasil profundo. É verdade. Hoje, uma tese muito atual é a história do controle externo do judiciário. Há uma oposição ferrenha a essa tese. Como é que o senhor avalia essa posição? Eu sempre preguei, sobretudo desde a presidência, quando exercia a presidência do Supremo Tribunal, a necessidade de um órgão central de planejamento de administração superior, de uniformização da administração superior e de controle supletivo da magistratura. Tenho dúvidas sobre a intervenção neste órgão de 2 representantes escolhidos pelo poder essencialmente político, que é o parlamento. Para o homem político é muito difícil separar o que é administração judiciária do que é administração da justiça, quer dizer, vale dizer, do que é jurisdição, do que é julgar. E tenho medo, portanto, da mistura dessas duas áreas possa comprometer a independência do juiz. Eu costumo dizer que sempre, pelo menos durante estas décadas em que tem se discutido o assunto,
o controle externo surge, a ideia do controle externo ressurgia, sempre a propósito de uma decisão que desagradava a este ou aquele segmento. Né? Costumo exemplificar com 2 artigos na mesma semana da Folha de São Paulo, na sua célebre página 3. Uma do finado senador Roberto Campos, que entendia uma decisão do Supremo Tribunal populista, jurássica e coisas assim. E terminava. Por isso e por outras é preciso urgentemente o controle externo da magistratura. Outra do meu amigo, então deputado Zé Genuíno, que também criticava acerbamente uma decisão do Supremo que me parecia reacionária, conservadora, e terminava: por essa e por outras é preciso controle externo. Quando tentam racionalizar, disse: não queremos tocar na jurisdição, queremos apenas controlar a administração do judiciário. Mas vamos ver como vai funcionar este órgão. E por que ele não seja mais uma estrutura burocrática. Pois é, né? Vencendo a burocracia já resolve muita coisa. Por que esses assuntos são tabus no judiciário? Quando se fala em controle, em avaliação? Sim, é natural, é uma cultura, uma velha cultura do juiz fechado em si mesmo, do juiz vocacionado, sobretudo, para a solução de questões privadas, em que a mística da absoluta imparcialidade era a sua razão de ser, né, o seu ponto de honra, e por isso mesmo fugindo a qualquer diálogo, a qualquer comentário, a qualquer abertura sobre a sua atividade. Essa mitificação gerou necessariamente um fechamento que se vem desfazendo pouco a pouco. Verdade hoje, a abertura do judiciário, por exemplo, aos meios de comunicação, às vezes é até um pouco exagerada. É verdade. Ministro, o senhor acha que o golpe militar de 64 deixou sequelas no judiciário? O golpe militar deixou sequelas em todos os pontos das instituições. A ditadura se prolonga muito mais do que o seu poder formal. Ela... Não creio que no judiciário tenha sido a principal sequela. A principal sequela está mesmo nas esferas mais abertamente políticas. Durante 20 anos, as vocações políticas foram frustradas, castradas. E isso nós pagamos até hoje. É verdade. Vou falar um pouquinho agora de justiça eleitoral. Como é que está a justiça eleitoral hoje no Brasil? Finalmente você atua num assunto em que estamos por cima da carniça. Isso é verdade. Como é que está a justiça eleitoral hoje no Brasil? A justiça eleitoral, tenho repetido a exaustão, entre tantas frustrações dessa república, é uma instituição que deu certo. Está preparada hoje para garantir o equilíbrio da disputa? Olha, a sua pergunta é perfeita. Até aqui temos conquistado vitórias no que eu chamo da lisura e da legitimidade formal das eleições. Assis Brasil, que foi o grande inspirador da justiça eleitoral, desta entrega então inédita no mundo ao judiciário, não apenas para resolver conflitos, mas da própria administração do processo eleitoral, dizia nos tempos da República Velha: o cidadão não sabe se lhe será dado alistar-se. Se é alistado, não sabe se lhe será permitido votar, ou se votarão por ele. Se vota, não sabe se seu voto será contado. Se é contado, não sabe se o eleito tomará posse. Tudo isso hoje a justiça eleitoral garante. O cidadão se alista, o cidadão vota, o seu voto, por mais que não queiramos, é contado. É verdade. E desta conta sai a diplomação dos eleitos. Agora, há muito a fazer ainda no sentido da legitimação material das eleições. Mas aí nós estamos com o mundo inteiro.
ainda é um repto, um desafio à democracia, que a contenção nas eleições, que é o seu instrumento básico, do abuso do poder econômico e do poder político. E este é o que a justiça eleitoral e os organismos eleitorais do mundo inteiro têm que aperfeiçoar os seus instrumentos. Nesse caso, o senhor é favorável, por exemplo, a uma campanha pública financiada pelo poder político? Eu acho que, se não torná-lo exclusivo, porque torna extremamente difícil o controle, e é muito difícil de conciliar-se, pelo menos com o nosso sistema eleitoral proporcional do voto nominal no candidato, eu acho que se deve reforçar substancialmente o financiamento público. Costumo dizer que estou convencido que será a despesa pública mais barata que podemos ter. Porque o financiamento privado custa muito caro. Pois é, a ideia é exatamente o inverso. Inverso, é claro. Você vender ao homem menos informado a ideia de que ele vai pagar, de que o Estado vai pagar para que candidatos façam campanha, agride. É verdade. Não é? Então, isso tem que ter um profundo esforço de convencimento. Agora, estou absolutamente convencido de que é um grande investimento, porque o financiamento privado custa muito caro ao Estado, às administrações. O financiamento privado da eleição, isso não é fenômeno brasileiro, não. É um fenômeno mundial. E os escândalos estão aí para comprová-lo. É verdade. É um investimento. É verdade. E a urna eletrônica, ministro, essa vedete hoje da eleição no Brasil, em que medida tem contribuído para a consolidação da democracia no país? Eu acho que esta confiabilidade alcançada no processo eleitoral, quer dizer, essa credibilidade da população, da sociedade, nos resultados eleitorais, é o fator positivo que nós temos a comemorar na democracia. Eu lhe dizia há pouco este contraste dos dois dados desta pesquisa do PNUD Latinobarômetro. Ela é altamente positiva. Nesse sentido, a urna eletrônica foi fundamental. O povo confia na urna eletrônica. Os resultados são assustadores. Por exemplo, a convivência do analfabeto com a urna eletrônica. Nós temíamos muito. O que se viu? Uma diminuição a menos da metade dos índices anteriores do voto nulo. Quer dizer, o voto nulo se reduzindo praticamente ao voto que quer ser nulo, ao voto de protesto, etc. É verdade. Porque grande percentual do voto nulo, isso é de experiência fácil, era o erro. É verdade. E esse quadro tem mudado. E este quadro mudou substancialmente. Nós lidávamos com uma média beirando os 10% de votos nulos. E hoje? E hoje estamos com menos de 5%. Muito interessante. E o senhor acha que existe hoje uma formação na consciência do voto no Brasil? Por exemplo, esse processo está nas escolas, junto a professores, a alunos, se aprende desde cedo? Tem-se feito um esforço para isso, ele ainda é elementar, mas tem-se feito um esforço. A Justiça Eleitoral tem hoje um programa do eleitor do futuro, etc., que tem muito a ser aperfeiçoado, mas que pode ser positivo nesse sentido. De qualquer modo, nós lidamos com o voto, é certo, o voto obrigatório, mas uma obrigatoriedade muito teórica. Nós lidamos hoje com um decréscimo da abstenção que também assusta o mundo, porque notamos nos países próximos e nos países desenvolvidos também uma grande preocupação com o aumento do absenteísmo eleitoral, que é problema que não temos. Pelo contrário, estamos reduzindo a cada dia. Lidávamos com 20%, a urna eletrônica, aí não sei se por ela mesma ou por coincidência, também tem diminuído sensivelmente os índices de abstenção e chegamos, nestas eleições, ao recorde histórico de 14% de abstenção,
que é internacionalmente considerado desprezível, considerado entusiasmante em termos de participação eleitoral. Qual é a sensação, ministro, de quem está conduzindo um processo de eleição, percebendo, por exemplo, a participação maciça do povo brasileiro? Por exemplo, no caso do Acre, quem está lá no Jordão, quem está lá em Santa Rosa, ter acesso à urna eletrônica, poder exercer o seu compromisso com a democracia? Bem, quanto à urna eletrônica, é de um absoluto entusiasmo. Que este mecanismo, o voto eletrônico, tem funcionado no Brasil, e ainda hoje eu dizia, na solenidade do TRE. O que entusiasma não é que isso funcione na Avenida Paulista. O que entusiasma é que isso funcione, né, nos fundões do Acre, do Amapá, do Mato Grosso, e ver que nas condições geográficas mais diversificadas, nos panoramas culturais mais diversificados, a urna tem funcionado de maneira absolutamente exemplar. O Acre lidou com cerca de 1.200 urnas eletrônicas. Destas, 14 foram substituídas, houve algum defeito, foram substituídas por urna eletrônica. Uma sessão. O que já é uma novidade, né? Uma sessão no Acre, uma única sessão entre 1.200, teve de recorrer ao voto manual. Que interessante. Falando em Acre, eu queria saber como é que está a sua relação com o Acre, como é que o senhor tem avaliado a justiça acreana. Olha, achei que no campo eleitoral, que tem podido observar mais, a justiça eleitoral acreana deu um exemplo exemplar nessas últimas eleições. Ministro, o senhor veio ao Acre receber uma homenagem, né? Queria que o senhor falasse um pouco desse momento, dessa homenagem, dessa bela homenagem concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Sim, eu a recebo em nome da Justiça Eleitoral Brasileira e exatamente com esse significado que tem para nós ver que o processo eleitoral brasileiro, os êxitos, esse êxito do processo eleitoral brasileiro dessas últimas 2 décadas foi uma afirmação de unidade nacional, porque os índices do êxito, o acesso da população, a participação e o manejo fácil do voto eletrônico, a transmissão de dados para os centros de totalização, em tudo isso você não nota diferença significativa entre o Brasil desenvolvido ou o Brasil profundo, o Brasil distante, o Brasil com todas as dificuldades de transporte, de comunicação, que tem, por exemplo, o estado do Acre. Hoje o Brasil já se percebe mais, ministro? Por exemplo, o Acre já está mais... É mais fácil de um tribunal em Brasília perceber um estado como o Acre, por exemplo? É claro que tudo isso que era para nós algo de remoto, estranho, quer dizer, hoje, aí pela revolução das comunicações, é muito mais próximo, muito mais íntimo. Sem dúvida. Nós falamos aqui de tecnologia, democracia, enfim, demos uma passada por vários assuntos, mas eu queria lhe perguntar, o programa está chegando ao final, o senhor acha que nossa democracia já é madura o suficiente para um voto facultativo? Eu tenho dúvidas se é um ideal a atingir. Não é um problema, a meu ver, de desenvolvimento do processo ou desenvolvimento social. Não creio que seja o ideal. O voto mais consciente, o voto mais livre, é que poderia ser atingido por um voto facultativo. O voto manipulado, o velho voto de cabresto, esse nunca precisou da obrigatoriedade do voto. Ele é obrigatório por outras dependências, por outros vínculos do eleitor, com forças reais da sociedade, desde o velho coronel ao corruptor de hoje ou ao chefe dos morros cariocas.
né? Este não precisa de nenhuma obrigatoriedade para comparecer. Verdade, ministro. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa e parabenizá-lo pela homenagem e desejar que volte mais vezes ao Acre e ao programa. Resgatei uma velha dívida que eu tinha comigo mesmo de conhecer o Acre. Que bom. Ficamos todos muito felizes. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima. Tá, eu vou só